Bom, pessoal, vamos resolver o problema 2.3. 2.3 é dito o seguinte: estabeleça as equações de Maxwell para campos magnéticos produzidos por densidades de corrente e cargas constantes. Ele quer dizer que o J é constante no tempo, certo? Em T, né? E o ρ também. Bom, nesse caso, a gente vai ter rotacional de H igual a J. J não vai variar com o tempo, claro, não pode escrever como fasor, nada, que não varia com o tempo, né? Caso geral. Mais o dd/dt. O problema é que, se não tem variação da densidade de carga volumétrica com o tempo, né, não tem como se gerar um campo elétrico também, né? Então não vai aparecer aqui mais o dd/dt. Bom, divergente de B igual a zero, aí não muda nada. Rotacional de E. Bom, se a corrente é constante, ela cria um campo magnético rotacional constante também, não é? Então, B igual a μH. A gente viu que corrente cria campo magnético, né? Se a corrente é constante, com o tempo não varia com o tempo, o campo que ela cria não varia com o tempo também. Então, rotacional de E igual a menos dB/dt. Só que o B não varia com o tempo, né? Então, um menos dB/dt aqui vai dar zero, né? Bom, eu vou fazer assim, vou escrever aqui menos dB/dt, né? Mas isso aqui, como a corrente não varia com o tempo, não vai criar campo magnético que varia com o tempo. Então, essa derivada aqui vai dar zero, certo? Como a densidade de carga é constante também, então, divergente de D igual a ρ, né? Então, o ρ não varia com o tempo. Significa que ele cria, que as cargas elétricas criam um campo elétrico divergente. No entanto, sem variar com o tempo, né? Então, a gente tem, claro, D igual a εe, né? Essa indução não varia com o tempo. Se ela não varia com o tempo, esse termo aqui em cima, que apareceria aqui em cima, né? Esse termo aqui é igual a zero. E a carga não varia com o tempo, ela cria um campo elétrico, uma indução elétrica, mas que não varia com o tempo, porque as cargas, a densidade de carga é constante. Então não tem como criar campo elétrico, né? Bom, ao mesmo tempo, como o J é constante, né, ele cria um campo magnético constante. O campo magnético constante não varia com o tempo, né? Não varia com o tempo, também não tem como criar um campo elétrico rotacional que variasse com o tempo também, né? Então, as equações ficam dessa forma, né? Reescrevendo, a gente tem rotacional de H igual a J, divergente de B igual a zero, né? Rotacional de E igual a zero e divergente de D igual a ρ. Então aqui as duas primeiras equações têm só campo magnético, estão vendo? Antes tinha o campo elétrico junto na primeira, não tem, só campo magnético. As duas últimas têm só campo elétrico, né? Então, esse primeiro conjunto de equações aqui a gente chama de magnetostática. Certo? E esse aqui
eletrostática. Só que, caso a gente defina o campo elétrico como um gradiente de V, já que ele é um campo divergente, eu posso escrever assim, ó, E é igual a menos o gradiente de um potencial escalar V, certo? Então, o D, que é a indução elétrica, seria esse epsilon E, né? Beleza. Se eu aplicar agora a definição do E, do campo elétrico menos gradiente de V, na equação do rotacional lá em cima, eu vou ter que o rotacional de menos o gradiente de V igual a zero. Acontece que o rotacional do gradiente é sempre igual a zero, né? Sempre igual a zero. Então, se a gente definir o campo elétrico como um gradiente, né, a gente acaba não precisando usar essa equação aqui, né, do rotacional. Então, basta a gente trabalhar apenas com essa, que seria a equação da eletrostática. Então, note, quando não há variação com o tempo, a gente tem campo magnético gerado por corrente, né, e nós temos que usar essas duas equações, né, as duas envolvendo campo e indução magnética. O campo elétrico, no caso de não haver variação com o tempo, ele precisa ser resolvido apenas com essa equação aqui, como a gente viu agora, porque essa outra realmente não precisaria, desde que a gente defina o campo elétrico como menos um gradiente de V. Tá bom, pessoal?